Não entrava na minha cabeça aquilo. I am, you are, he, she, it, isso não fazia sentido. Eu odiava inglês. Olá, pais. Meu nome é Ricardo, do Seu Filho Bilíngue. Hoje eu tô aqui para poder contar minha história. Olha, eu terminei o meu ensino médio sem saber o verbo to be. Não entrava na minha cabeça aquilo. I am, you are, he, she, it, isso não fazia sentido. Eu odiava inglês, literalmente. E em 2008 eu consegui, mesmo tendo um inglês muito ruim, eu consegui passar para estudar na Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E aí eu passei para o segundo semestre. E aí o primeiro semestre, eu teoricamente não teria nada para fazer, assim dizendo, mudaria de Campinas para Belo Horizonte. Eu tive a oportunidade de ir para a Austrália, passar lá 100 dias lá. O meu irmão já morava lá 2 anos e meio, e aí surgiu a oportunidade de eu ir para lá visitá-lo, E eu tenho uma coisa comigo que eu nunca gostei, nunca fiz questão de ser o primeiro, mas eu nunca gostei de ser o último. E aí eu falei assim, vou aprender agora, esse inglês eu vou aprender. E aí eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar, eu já logo fui tentar estudar sozinho, porque não teria tempo hábil para me matricular numa escola e também não tinha um nível avançado. Eu cheguei a procurar uma professora, ela me recomendou alguns cursos, me deu alguns livrinhos e eu tive a oportunidade de ter um acesso a um livrinho infantil. E naquele livrinho infantil era literalmente uma frase, uma figura, uma frase, uma figura inteira. Então um livrinho de 6 páginas devia ter ali em torno de 5, 6 linhas. E eu fui estudando literalmente. Li a primeira linha, então he, ele, jump, pular. E eu ia anotando. E aquilo foi se desenvolvendo. Fui para a Austrália, passei 30 horas para chegar lá, uma viagem longuíssima. Eu tenho 1,90 m, foi horrorosa a viagem. Até chegar lá, um sufoco, não conseguia dormir, estava ansioso. O banco era muito pequeno, então meu joelho batia no assento da frente, aquilo era horroroso. E quando eu cheguei lá por volta das 8h30, 9 horas da manhã, e o meu irmão falou assim, olha, não dorme, tá? A gente vai te manter acordado para você poder dormir só lá pelas 7, 8 horas da noite, porque aí você vai conseguir passar mais fácil a transição de fuso horário. Falei, tá bom, passei o dia inteiro acordado. E aí à noite o meu irmão me levou para ir visitar uma comunidade, eu fui nessa comunidade. E aí tinha uma menina lá, que era amiga do meu irmão, uma australiana, a Debbie. E quando eu olhei o meu irmão, eu estava um pouco mais longe, eu vi o meu irmão, o meu irmão cumprimentou, hi. E aí o meu irmão saiu e eu vi que ela era amiga do meu irmão, eu fui me apresentar, O meu irmão tinha saído. E eu cheguei pra ela e falei assim, oi, tudo bom? Em português. E fui estendendo o rosto para dar um beijo nela. Ela deu um salto para trás, gritou, ah! E aí foi que eu percebi que eu não falava nada de inglês, Que muito pouco, eu achava que, quando você começa, você começa falando assim, não, eu tô começando a manjar, E aí quando eu cheguei lá eu percebi que eu não entendia nada. Só que eu tinha uma coisa comigo. Eu queria muito entender o que eles estavam falando. E aí, naturalmente, minha primeira decisão foi, virei pro meu irmão e falei assim, Paulo, preciso participar de uma comunidade. A gente frequentava uma igreja protestante lá. E aí eu eu vi lá que eles tinham um estudo bíblico às terças-feiras. Falei assim, toda terça-feira eu vou participar desse grupo. Aí fomos eu e meu irmão lá, tinha 12 australianos na mesa, ao redor da mesa,
conversando, e aí eles começaram a estudar ali um texto, e eles falando, né? Se uma pessoa já falando já era difícil de entender, você imagina 3, 4 discutindo, falando ao mesmo tempo. E eu ali, com os olhos arregalados, tentando absorver tudo que eles falavam, né? Não entendendo quase nada, mas tentando ouvir cada palavra. De repente um deles fala assim: Let us behavior shine Christ. Na hora que eu vi shine, eu parei assim, eu levantei a mão na frente de todo mundo e falei assim: Wait, shine, Chinese. Todo mundo caiu na gargalhada. E nessa gargalhada, foi que eu comecei a fazer amigos. E uma das coisas que eu descobri, fundamental para eu poder sair do meu básico, né, e chegar a uma fluência, foi que, né, e naquela época eu saí do básico e cheguei no intermediário, né, foi que nós precisamos aprender a cometer erros. E o que é esse cometer erros? Cometer erros é tentar não deixar que o fato de eu não ter certeza 100% se está certo ou errado me trave. Porque nenhum aprendizado de línguas, quando a gente é um bebê, né, aqui eu tenho o Benjamin, né, de 7 meses e o Johanna de 3 anos, o aprendizado da língua ele se faz constante, né? Então é constante, na tentativa e erro, na tentativa e erro, na tentativa e erro, na tentativa e acerto, né? E isso é um progresso. Se você para ou pensa na sua vida, não, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não consigo, o que vão pensar de mim? Aí, meu amigo, você não vai sair do lugar, nem seu filho vai sair do lugar, né? E na verdade, o que é pior, você vai travar o desenvolvimento do seu filho. Porque o seu filho vai olhar para você e falar assim: poxa, se o meu pai, né, ele não consegue, quem dirá eu? Como é que eu, um ser tão pequenininho, né, que estou no início da minha infância, estou aprendendo as coisas, tenho a referência do meu pai, da minha mãe, se eles falam que eles não conseguem, eu nunca vou conseguir aprender inglês. E esse é o primeiro desafio do pai e da mãe, no ensino do seu filho bilíngue, que você precisa colocar na sua mente que é possível você aprender, que é possível o seu filho se desenvolver, e o seu filho vai te ver como uma referência. Então, né, continuando essa minha jornada, eu saí da Austrália. Quando eu saí de lá, saí, né, com 7 amigos australianos, né, que eu mantenho eles no meu coração. Mas eu saí de lá sem saber ler. Eu não sabia ler inglês ainda, né, mas eu conseguia já escutar bem inglês. Então o meu ouvido foi a primeira coisa que se desenvolveu, que normalmente no ensino de línguas, na escola regular, você vai aprender primeiro a questão da gramática, depois você vai, né, aprender a ler, né? Depois você vai começar a aprender a ouvir, por último, para tentar falar. E no meu caso, eu percebi o que funcionou para mim foi a habilidade do ouvir, que me trouxe a habilidade do falar, que me trouxe a curiosidade do ler e que me trouxe a curiosidade de manter em contato e escrever. Então isso é um processo, e com as crianças acontece a mesma coisa. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha já, poderia dizer assim, um inglês intermediário, mantive, só que eu não estava estudando, né? Eu gostava já um pouquinho, já me transformou no sentido de eu conseguir começar a gostar de estudar inglês. Depois, em 2009, eu consegui passar no vestibular da Unicamp, né? Vim fazer artes cênicas aqui na cidade de Campinas, onde eu resido até hoje, né? E em 2013 eu caso, em 2017 nasce o meu primeiro filho. Quando nasceu o meu primeiro filho, o Johanna, logo me veio uma sensação que eu precisava progredir na minha carreira. E logo eu olhei ao meu redor e vi que aqui no Brasil as coisas seriam muito difíceis continuar uma carreira artística sem alcançar um degrau de mestrado, doutorado. E eu comecei a eu tenho uma facilidade com direção cênica, né? E comecei a querer estudar numa universidade fora do país.
E aí veio a questão, como é que eu vou passar no TOEFL? Né? Nossa, era muito difícil e eu não sei para quem sabe, né, ou quem não sabe, dependendo do curso que você escolha, a sua nota do TOEFL vai variar. Então você pode escolher, né, vamos supor, se você quiser história, vai ser uma nota menor. Se você quiser matemática, uma nota menor. Se você quer cursos que exigem alta comunicação, vai subindo a nota. Se você quer universidades top A, vão ser mais ainda. E eu queria, né, as universidades top. As duas que eu já objetivei o mestrado era Yale, no estado de Connecticut, em New Haven, e em Iowa, né, no estado de Iowa. E aí chegou ao ponto, eu falei assim, nossa, como é que eu vou estudar? Só que quando eu coloquei na minha cabeça que eu iria fazer o mestrado, o meu filho estava com 6 meses. E naquele momento eu com inglês ainda intermediário, errando muito, né? O meu falar ainda era muito deficiente. Mas eu olhei para o meu filho e falei, e eu percebi, nossa, se eu aprender o inglês e não ensiná-lo, ele vai chegar lá, não vai ter dificuldade um pouco de comunicação, vai demorar, né? Então assim, a criança aprende mais fácil, ele chega. Mas eu fiquei pensando, será que ele não vai se sentir rejeitado se ele chegar lá e não falar inglês? E aquilo me despertou para querer ensiná-lo. Quando eu tomei a decisão de querer ensiná-lo, foi a melhor decisão da minha vida. Foi ali que eu determinei uma mudança gigantesca na rotina da minha casa, na cultura da minha casa. Foi aí que eu consegui transformar a cultura da minha casa em uma cultura bilíngue. Porque a partir daí, eu tomei a decisão, falei com a minha esposa, né? Falei assim, olha, a partir de hoje, eu só converso em inglês com o Yohanan. Você vai conversar em português, se você quiser conversar algumas vezes com ele em inglês, não tem problema. Mas a partir de hoje, eu vou só conversar em inglês. Quando eu tomei essa decisão, foi que eu percebi o quanto eu não sabia de inglês. Porque quando você tem a decisão de falar 100% do tempo, você começa a olhar tudo ao seu redor e você fala, como é que fala isso? Shelf, toy shelf. Como é que fala isso? Como é que fala aquilo? Como é que é aquilo? E aquele outro? E aí foi que eu fui imergindo o meu filho, ensinar inglês para o meu filho. Foi a ponte de eu sair do inglês intermediário para inglês da fluência. A partir disso, eu fui percebendo o que mais funcionava, o que mais ele reagia. E aí, a partir disso, o nível de crescimento meu no inglês subiu naturalmente. Porque uma das melhores coisas na nossa vida é quando a gente quer aprender algo, a gente ensinar esse algo. Porque nos força a estudar mais. Ensinar o meu filho me trouxe mais empolgação para estudar inglês. E hoje com a tecnologia, né, eu tomei a decisão de que tudo que a gente fosse assistir de filme, de série, desenho, né, todos os momentos que ele tivesse junto comigo, né, que esses momentos seriam em inglês. E isso trouxe um prazer muito grande. E eu comecei a aprender muito através dos desenhos que eu assistia com ele. Foi aí que começou a nascer a semente desse método Orlando. Que a semente do método Orlando, ele está em que observar a criança no seu convívio ali, no que mais lhe agrada, e fazer essa imersão desse lugar no inglês. Só que eu percebi que deixá-lo assistindo ele sozinho não fazia diferença, porque era um aprendizado ali. Ele conseguia melhorar o listening dele? Sim, o listening melhorava, mas existia um outro aspecto que não melhorava, que era essa identificação emocional com a língua. Quando eu assistia com ele, brincava, perguntava sobre o que ele estava assistindo, repetia a pergunta que o personagem fazia para ele, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois, ele assistindo alguns episódios de Dora. Quando a Dora perguntava para ele no início, ele não respondia, mas quando eu fazia a mesma pergunta que a Dora, ou eu começava eu interagir com a Dora, isso estimulava ele a querer brincar com a Dora também, assistindo. Aqui tem um entre parênteses também, porque quem não sabe,
A Dora aqui no Brasil, ela fala português e ensina inglês. Mas no original, nos Estados Unidos, ela fala inglês e ensina espanhol, né? Então, a maior parte do desenho ele é 100% em inglês, né? Então, eu interagindo com a Dora, estimulava com que ele quisesse interagir também. E isso foi um processo de crescimento. E esse foi a ponte maravilhosa que eu tive de conseguir perceber a cultura bilíngue que se instalava dentro da minha casa. Quando eu, como pai, decidi mergulhar na cultura, né, do inglês junto com meu filho, para querer ensiná-lo. E esse ensiná-lo me trouxe aprendizado. Isso é a maior lição que a gente pode carregar. Então, se você hoje, né, pode parecer assim, fala, mas eu não tenho nível de inglês para poder ensinar o meu filho. Calma. Através do Método Orlando, você vai perceber que esse nível de inglês vai subir, né? Isso eu dou 100% de certeza. Se você está no nível iniciante, você vai pular para o nível intermediário. Quer você queira, quer não. Se você está no nível intermediário, você vai pular para o nível avançado. E se você está no avançado, você vai pular para a fluência. Porque vai te colocar nas situações em que você fica instigado. Nossa, como é que eu vou poder falar isso para o meu filho? E quando você, através das atividades, né, e é tudo isso que você vai começando a perceber. Porque o vocabulário infantil, né, os desenhos animados, livros, né, jogos, todos eles funcionam através de um mecanismo para o ensino da criança natural, de forma natural, né? Como é que a gente aprende português? Os nossos pais falam português conosco, os nossos amigos falam português, o nosso redor falam português. Nós queremos esse elo emocional com a língua portuguesa. Então, se a gente quer se divertir, se a gente quer brincar de alguma coisa, vai ser em português. Agora, imagina se você consegue transportar isso para o inglês. Ela ainda vai ter o contato com o português. Os amigos vão falar português, mas quem ela tem como referência, a maior referência na primeira infância são o pai e mãe. A primeira referência fala inglês com ela. Não precisa ser os dois, mas que um dos dois busque, né, que a gente pode ter uma coisa no inglês chamada, né, time and place. Olha, então, segunda, quarta e sexta, o papai vai falar em inglês com você, tá? Não, você nem precisa traduzir para o seu filho. Isso é a coisa mais maravilhosa, quando você está ensinando o teu filho, colocando uma cultura bilíngue dentro de casa. Você não precisa traduzir para a criança.